Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula onde o assunto que nós vamos tratar é raiz quadrada dos números racionais, de forma bem simples, de forma bem simplificada para que todos entendam. Antes de falar, não esqueça de dar um like, curtir o vídeo, curta o canal, compartilhe e se inscreva para sempre receber novas notificações. E vamos ao que interessa, sem enrolação, ok? Antes de falar da raiz quadrada em si, eu vou falar de decomposição em números primos, números quadrado perfeito, e depois eu vou entrar na raiz quadrada porque é fundamental para que se entenda esse processo, ok? Então vamos lá. Bom, o que é decompor um número em fatores primos? Lembrando que um número é primo quando só tem dois divisores. Por exemplo, o número 5 ele é primo, porque os únicos divisores do 5 é 1 e 5. O 7 é primo, porque os únicos divisores de 7 é 1 e 7. O 8 já não é primo. Por quê? Os divisores de 8 são 1, 2, 4 e o próprio 8, ok? O único número primo par é o 2. Todos os outros números que são primos são ímpar, mas nem todo número ímpar é primo, ok? Não esqueça dessa informação. Então nós fazemos assim, ó. Você vem, ok? Traça um risco aqui. É como se você estivesse tirando um MMC de um único número. O 60, por ser par, dá para dividir por 2. Então você vem aqui, ó, 2, ok? 60 dividido por 2 dá 30. 30. Depois, de novo, 2. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quando chegar em 1 aqui, você acaba, você para, porque o 1 ele é elemento neutro na divisão e na multiplicação, ou seja, não vai alterar em nada. Nós temos 1, 2, número 2, então fica 2 ao quadrado, vezes, temos 1, número 3, então fica 3 elevado a 1, o expoente é a quantidade de vezes que aparece a base, e o 5 só aparece uma vez, fica 5 elevado a 1. Ou seja, isso aqui é igual a 60. O número 60, decomposto em fatores primos, o fator 2, o fator 3, o fator 5, tem essa decomposição. Acabei de decompor o número 60 em fatores primos, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, vem com o tio Robson na área, que aqui você vê, que aqui você aprende, ok? Vamos falar agora de números que são quadrados perfeito, ou número quadrado perfeito, ok? Definição. Quando que o número é quadrado perfeito? Quando ele tem raiz quadrada, ponto. Não precisa inventar, filosofar, ok? Se tem raiz quadrada, é quadrado perfeito, tudo bem? Então, por exemplo, o número 100, ele é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Mas por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100. O número 36, ele é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem raiz quadrada. A raiz quadrada de 36 é 6. Pois 6 vezes 6 é igual a 36. Só isso? Só. Bom, isso quando é um número natural. Quando eu tenho uma fração, que eu vou fazer aqui bem simples para vocês entenderem, é muito fácil. 36 sobre 100. Aqui é muito simples. Olha só como calcula a raiz quadrada de número que tem fração. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Acabamos de ver. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Tá aí. Então a raiz quadrada de 36 centésimo ou 36 sobre 100 é 6 décimos. Por que, Robson? Porque 6 décimos vezes 6 décimos dá 36 sobre 100. Só isso? Só isso, muito fácil.
Lembrando que 6 décimos daria para simplificar. Dá para dividir o 6 por 2 e o 10 por 2. Ficaria 3 quintos, ok? Que é igual a 6 décimos. 6 décimos e 3 quintos são frações equivalentes, ok? Porque ao transformar em número decimal, geram o mesmo número decimal. Tudo bem, pessoal? Então, um número é quadrado perfeito quando tem raiz quadrada. Lembrando que a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 0 é 0, tá? Muitos alunos têm essa... Qual que é a raiz quadrada de 1, professor? É 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1. E a raiz quadrada de 0 é 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 dá 0. Ok? Bom, vamos lá. Raiz quadrada de 16, quanto é? 4. Pois 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Como nós acabamos de ver, raiz quadrada de uma fração, basta calcular a raiz quadrada do denominador, que é o número de cima, e a raiz quadrada do numerador. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Raiz quadrada de 25? 5. Se você fizer 4 quintos vezes 4 quintos, dá 16 sobre 25. Ok? Aqui nós temos um caso diferente, que é quando apresenta-se um número racional, ou um número, aliás, quando se apresenta, é um número racional também, mas é um número com vírgula. Muitos têm dificuldade, mas não entrem em pânico. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Presta atenção, ok? Vocês vão transformar em fração. Como eu tenho após a vírgula 1 e 2 algarismo, você vai colocar 2 zeros e vira 100, ok? Se fosse um número após a vírgula, um algarismo, aí é 10. Se fosse 3, Robson, aí você coloca 1000. Você vai colocar o número sem a vírgula, ou seja, 0,09 nada mais é que o 9. Aqui, ó, 9. Transformei em fração. Agora sim, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 100, 10. Isso daqui dá 0,3, ou seja, 3 décimos. Tudo bem, pessoal? É bem tranquilo. Eu vou dar mais alguns exemplos aí, fazer mais alguns comentários para que possa enriquecer o que eu estou falando, tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor a interpretação do que nós fizemos, tá bom? Vou deixar aqui, ó. Não tem problema. Então vamos lá. Bom, fica claro que a raiz quadrada é muito simples de se calcular. O problema é quando nós temos números grandes, números maiores do que 100, etc. Como é que eu calculo? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Se você tiver a raiz quadrada de 625, Robson, como é que eu calculo? Vocês devem fazer o seguinte: decomponham os 625 em fatores primos, ou seja, números primos. Então vamos decompor 625. Coloca aqui 625. Lembrando que todo número que termina em 5 dá para dividir por 5. Então vamos lá. 625 termina em 5 dividido por 5. 625 dividido por 5 dá 125. 125 dividido por 5 é igual a 25. Agora, de novo, 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Presta atenção. O 625 decomposto em fatores primo é 1, 2, 3, 4. 4 vezes o número 5. Ou, quem preferir, 5 elevado a 4. É 625. Bom, presta atenção aqui, ó. Você vai colocar 5 elevado a 4. Para que tenha raiz quadrada, todos os fatores primos, todas as bases das potências tem que ter expoente par, tá? Senão não vai ter raiz quadrada exata, tudo bem? 5 elevado a 4.
E agora, como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte: decompôs em fatores primos? Sim. Qual que é a metade de 4? 2. Então a resposta é sempre 5 ao quadrado. A resposta é sempre a base elevada à metade do expoente. 5 ao quadrado é 25. Não acredito. Só isso? Só isso. Então vamos lá. Vou colocar um exemplo diferente para que vocês entendam melhor. Porque eu sei que está na cabeça, mas e se aparecesse mais fatores? Ou seja, se não fosse um único fator, se tivesse mais de um fator, e se os expoentes não fossem par? Aí não tem raiz quadrada exata, tudo bem, pessoal? Então eu vou pegar aqui para vocês, como exemplo, o 36, porque é fácil, dá para todo mundo entender. Raiz quadrada de 36, ok? É igual, todo mundo sabe que é 6, eu estou pegando esse exemplo porque ele é fácil. Então você vai decompor em fatores primos. Opa, desculpa aqui que saiu meio, tá bom? Você vai decompor em fatores primos. Todo número par dá para dividir por 2. Você começa por 2 a decomposição. 2, 36 dividido por 2, 18. O 18 é par. Opa, dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dá para dividir por 3. Aqui, 3 dividido por 3 dá 1. Chegou em 1, acaba. Quantos números 2 apareceram? 1, 2. 2 elevado a 2. Essa é a quantidade de número 2 que apareceu. Quantos números 3 apareceram? 1, 2. Então fica vezes, ó, o 3 apareceu 2 vezes. Opa, o expoente é par, beleza. Então, raiz quadrada de 36 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Repete a base. Aqui, ó, vamos lá, com calma. Qual que é a metade de 2? 1. Qual a metade de 2? 1. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. Dá 6. Ok, pessoal? Muito simples. Se tiver dúvida, reveja o vídeo, assista outra vez, vai vendo, compartilha, ajuda o tio Robson na área, porque assim você vai aprender cada vez mais. Um abraço e aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!